Medição de aterramento. Então, na aula de hoje, a gente vai tratar dos tipos, tá, de sistemas, sistema contendo aterramento e não aterrados. Tá? Vamos ver como fazer medição de resistividade do solo e como fazer a medição de resistência de aterramento. Tá? 3 tópicos principais, são 50 e poucos slides, tá? Mas aqui tem bastante conteúdo aqui para ser visto. Tá? Primeiramente, eu gostaria de apresentar uma justificativa por que estudar esse tópico aqui com uma aula só. Tá? Na verdade, isso aqui poderia ser tratado até mesmo numa disciplina. Especialistas apontam possíveis causas para a morte de jovem que sofreu descarga elétrica em Tianguá. Aumenta o número de acidentes provocados por choques elétricos. Tá? Mais outra notícia. Em Tupandi, Rio Grande do Sul. Mais uma notícia. Tá? Isso aqui faz tempo que eu fiz, essa busca aqui é 2018, mas se vocês olharem aqui, tá? Aqui até 2015, mas se vocês fizerem uma busca aí, vocês vão ver que tem muito acidente envolvendo eletricidade, tá? E normalmente, acidente que envolve eletricidade quase sempre é fatal, tá? Então, existem formas, tá, de evitar esse problema, tá? Alguns engenheiros se preocupam com isso, até porque a legislação nos obriga a se preocupar com isso, e assim tem que ser, né? Certo? Mas muitas vezes essa preocupação a gente não enxerga lá na prática, né? A gente, não sei aqui se alguém já fez instalações elétricas, né? Certo? Mas existe lá uma questão de proteção, tá? Que a norma estabelece que toda instalação elétrica em áreas úmidas, né, em áreas externas, deve possuir uma proteção DR. Tá? O que é a DR? É diferencial residual, tá? Que tem uma função de proteger contra choque elétrico. Tá? Esse ano, tá, eu visitei diversos apartamentos na planta, tá? Casas na planta que o pessoal entrega, né, certo? Que tu entra lá e não tem essa proteção, tá? Certo? Mesmo sendo requisito de projeto, a execução muitas vezes não é adequada, né? Não leva em consideração isso aí. Tá? E aí, claro que isso aí não resolveria todos os casos, tá? Mas poderia resolver, por exemplo, essa notícia aqui, né? 627 pessoas que morreram, de repente, alguma grande parcial delas poderia sobreviver, tá? Claro que isso é um dispositivo, que é o DR, que ele vai linkado com o sistema de proteção, tá? Com o sistema de aterramento. Tá? Na verdade, por exemplo, aqui a descarga atmosférica, tá? Poderia ser evitado, não com DR, mas com o sistema de aterramento, tá? Com o sistema de proteção contra descargas atmosféricas adequado numa determinada situação. Tá? Aqui, por exemplo, esse cara estava usando o celular que estava carregado no computador. Tá? A gente já viu na aula passada, né, que a descarga atmosférica é um pulso de alta frequência, tá, com grande quantidade de energia, que quando entra na rede, tá, ela se espalha, tá, ela percorre todos os caminhos. Se tu tiver o azar de estar lá conectado lá com metal, né, certo? Não, nem digo com o condutor, né, mas do jeito que o cara estava aqui, com o celular na cabeça, né, certo? Carregando, ele está em risco, né? Provavelmente essa instalação elétrica não deveria ter um aterramento muito bom, tá? Mas mesmo assim, o aterramento, ele minimiza, reduz os riscos a quase zero, tá? Mas com certeza, né, é que nem a vacina, né? A vacina lá não evita que a gente pegue doença, mas de repente evita que a gente morra. Tá? Então tem que pensar muito nesse sentido, né, de precaução, né, de prevenção. Enfim, tá? Conceitos básicos, tá?
O aterramento na instalação elétrica tem 3 funções: proteger o usuário, proteger o equipamento e proteger a rede de alimentação. E aí eu quero fazer uma diferenciação de sistemas de aterramento. Tá? Existe aquele sistema de aterramento que é natural do sistema elétrico trifásico. Tá? Que sistema elétrico trifásico que possui sistema de aterramento? Aquele sistema que é conectado em Y, com conexão do neutro à Terra. Tá? Sistemas conectados em delta ou em Y, mas com o centro estrela não conectado à Terra, são sistemas que a gente define como não aterrados, tá? Por serem não aterrados, eles não oferecem um caminho para escoamento de corrente à Terra. Tá? É diferente do aterramento, por exemplo, que a gente tem na carcaça do componente, né? Que normalmente a gente pega essa conexão na carcaça, né? E liga lá no sistema de aterramento de uma instalação, né? Residencial, que for, né? Lá na haste, né? Certo? São 2 tipos de sistemas. Um é intrínseco do sistema, outro já é uma questão mais de preocupação com o usuário, né? Principalmente, né? Porque essa proteção na carcaça é para evitar o acúmulo de cargas, tá? E esse acúmulo de cargas vai elevando o potencial. Se não tiver um caminho para escoamento dessas cargas, pode gerar um acidente, possivelmente até causando morte. Tá? Então, aqui eu apresento possíveis problemas em sistemas sem aterramento. Tá? Primeiro, por não possuir aterramento, se houver qualquer desequilíbrio de tensão, né, vai haver tensão do equipamento à terra. Certo? Essa tensão, né, certo? Pode ser grande o suficiente para romper o dielétrico, tá? Seja do ar, seja do que for, né? Do ar, vamos dizer que não, né? Mas pode romper qualquer um dielétrico qualquer, né? E pode gerar um caminho não intencional para a corrente, e aí podendo danificar outros componentes ou até mesmo um ser vivo. Tá? De forma geral, sistemas sem aterramento, sistemas delta, sistemas estrela não aterrado, né, não possuem caminho intencional, seguro e controlado de baixa impedância para a corrente, tá? Seja ela gerada por descargas atmosféricas, seja resultante de acúmulos de cargas, tá? Ou até mesmo de curto-circuito, tá? Que são tudo perturbações, né? São condições anormais de operação, mas que um sistema sem aterramento possui essas desvantagens, né? Certo? Até interessante aqui, tá? Fazer um comentário, deixa eu ver, sobre a corrente de curto-circuito. Opa. Tá assim, tá? Sobre a corrente de curto, porque quando o curto for monofásico em sistemas delta, não há corrente de curto-circuito. Tá? É uma coisa bem interessante que vocês vão entender quando estiver lá em CEP2, tá? Porque existe uma característica, né, do curto monofásico, que todas as correntes de sequência, né, as componentes simétricas são iguais. E por não possuir caminho intencional para a Terra, não existe possibilidade de gerar corrente de curto-circuito monofásico. Por que eu estou comentando isso? Porque existem indústrias, tá, em que dentro dessa indústria possuem alguns processos que não podem ser desligados por qualquer motivo. Tá? Pensem aí, sei lá, talvez uma refinaria, tá? Algo do tipo, né? Que tu tem que funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, tá? E de repente seja muito difícil desligar e religar, tá? Talvez seja muito custoso economicamente, em questão de tempo também, tá? Então, normalmente, sistemas desse tipo se opta por não aterrar, porque no caso de ocorrer curto-circuito monofásico, não desligue o funcionamento do processo lá da indústria, né? Questão bem falha na isolação de equipamentos gera problema de segurança pessoal. E aqui eu quero apresentar essa imagem aqui, tá?
O corpo humano possui uma resistência, tá? Essa resistência aqui, ela não é exatamente isso aqui, tá? Isso aqui depende de vários parâmetros, depende da quantidade de líquido no corpo, depende de outras características biológicas próprias, tá? Então, isso aqui, esses valores foram estimados lá nos anos 60, lá, teve alguns autores que fizeram esse estudo, né? Ligava a fonte e a medida corrente, né? E a partir disso gerou uma estimativa de resistência mão a mão, mão a pé, a orelha, que não está apresentado aqui, mas se vocês buscarem aí na internet, vocês vão encontrar essas outras imagens. Tá? De forma geral, isso aqui é uma referência, tá? Mas que nos possibilita fazer um estudo, né, tá, dos efeitos da corrente elétrica no corpo humano. Tá? Normalmente, tá, isso aqui depende de pessoa para pessoa, depende de todo o sistema biológico, tá, do metabolismo de cada um, né, mas normalmente, tá, de forma geral, né, e isso aqui é quase que um consenso entre diversos autores que a gente encontra na literatura, que até 10 miliamperes, tá, não há nenhum efeito perceptível para o ser humano, tá? A partir de mais ou menos esse valor, a gente já consegue perceber dor, né? Tá? Vai aumentando essa intensidade de corrente, tá? E aqui já tem um intervalo, começa a surgir contrações musculares, tá? Aumenta mais a corrente, gera parada respiratória, caso essa corrente passe aqui pelo tronco, né, pelos pulmões, pelo coração, né, de 100 milha até, e aqui acho que nem precisa 3 amperes, mas a partir de 100 milhas, tá, já pode gerar aqui uma arritmia, tá, cardíaca, né, certo? Podendo até gerar uma parada cardíaca, tá? Isso aqui eu até acho que esse 3 amperes aqui é um pouco indevido, acho que parada cardíaca pode ocorrer em correntes bem inferiores, tá? Agora, imagine isso, tá? Vamos pegar ali 100 milhas, tá? Como uma referência. Ou vamos fazer um 200 milhas aqui. Nós temos uma equação VRI, tá? Corrente 200 miliamperes, tá? O corpo humano, se a gente usar isso aqui como referência, imagine que eu encostei com uma mão, uma carcaça de componente, tá? Que está, por exemplo, conectada à rede, tá? Nós temos a resistência aqui, 500, 100, 500, desconsiderando qualquer contato elétrico. Digamos que nós temos o contato elétrico aqui do pé ao solo. Tá? Então, nós teríamos 1.100 ohms. Tá? Então, se eu multiplicar 1.100 vezes 0,2 amperes, vai dar 220 volts. Tá? Muitas pessoas aí falam que 220 volts, um choque de 220 não é fatal. Mas se a gente olhar aqui, ó, se eu conectar, pegar a rede ali, 220, tá? E se meu corpo tiver essas resistências aqui, né, e eu tiver um contato franco com o solo, tá? A corrente elétrica vai percorrer esse caminho da mão, passando pelo tronco, e aí naturalmente vai passar pelo coração, que é a pior situação possível de choque, vai até o solo. Tá? Então, existe uma possibilidade até de gerar uma parada cardíaca, resultando em morte. Tá? Enfim, se a gente pegar outras situações, tá, a gente consegue ver que para tensões mais baixas a gente consegue levar choque, né? Certo? Vamos fazer assim, ó, por exemplo, quinze dividido por 0,01, tá? Dá 1.500 ohms, tá? Que pode ser uma resistência possível, né? Mas aqui no caso, se pegar todo esse valor aqui, dá 1.100. Então, por exemplo, até para 15 volts é capaz da gente perceber. Tá? Que é o que a gente trabalha em laboratório, né?
Enfim, tá, pessoal? Então, existem vários problemas, tá, sérios para o sistema e para o ser humano. Próxima questão, por que preferir sistemas aterrados, tá? Sistemas aterrados correspondem, aqui nesse caso, a um aterramento natural do sistema nesse lado e aqui com a carcaça aterrada, tá? Que poderia ser um Y aterrado também, né? Certo? O sistema de aterramento permite, então, utilizar a terra como caminho de baixa impedância, tá? E dessa forma, uma rápida sensibilização de dispositivos de proteção para faltas à terra, tá? Que é mais ou menos uma função que o diferencial residual faz, né? Ele compara a corrente que sai com a corrente que volta, tá? Se isso aí estiver acima do limiar, ele atua e secciona, certo? Esse caminho aqui é importante já deixar bem claro, né, que isso aqui é um caminho não é um caminho intencional, mas não é um caminho natural da corrente, né? O natural da corrente é entrar pelas bobinas aqui do motor, isso aqui tem uma cara de motor, né? E voltar para as outras duas fases, e assim por diante. Tá? O sistema aterrado permite escoar cargas estáticas acumuladas nas carcaças. Tá? Isso aí, eu acho que muitos de vocês já devem ter levado um choque no chuveiro, na máquina de lavar, na máquina de lavar pratos, tá? Lavar louça, né? Que são equipamentos úmidos, tá? Água é o componente que facilita o deslocamento de cargas elétricas, tá? Então, normalmente, essas regiões úmidas em que a gente tenha que lidar com água, tá? Caso as lavadoras, é muito comum, banheiros também, haver acúmulo de carga. Tá? Aqui apresenta, né, o caso, né? Então, aqui está a rede, energizou, não tem um sistema sem aterramento, fiz o contato, então o único caminho de corrente vai ser pelo ser humano. Enquanto se houver o fio terra, né, certo? A corrente tende a percorrer o caminho de menor impedância, que seria o fio, né? Perguntas, pessoal? Algum comentário? Não? Mais algumas justificativas. Tá? O sistema de aterramento permite a operação satisfatória tanto em altas frequências quanto em baixas frequências. Tá? Te oferece uma referência, né? Evita também de haver circulação de corrente em pontos distintos de uma instalação elétrica. Por exemplo, que por não ter a mesma referência, né, eles podem operar com um potencial de referência distinto, e aí, mesmo que não haja nenhum defeito, essa diferença potencial dentro da instalação elétrica gera uma corrente dentro da instalação. E essa corrente pode ser grande o suficiente para danificar equipamentos eletrônicos, que são muito sensíveis a potenciais e correntes. E aí a gente chega na questão, né, por como realizar o aterramento. Tá? Isso aqui é uma imagem que eu gosto de representar, né, certo? Porque é uma imagem que a gente encontra muito facilmente na internet, né? Um chuveiro aterrado, tá? Com fio de proteção colocado dentro da terra num copinho. Tá? Naturalmente, isso aí não funciona, porque a terra não é o material terra, né? Certo? É o solo mesmo, né? O solo que nós temos o planeta, né? E esse planeta é um grande potencial de referência. É o 0 volts, né? Então, não é o suficiente, tá? É uma bobagem isso, né? Mas é muito comum, tá? E é tão comum que eu tenho alguns amigos que trabalham ali na indústria, né? Alguns na VEG, e volta e meia, não. Isso aqui, ó, quase que mensalmente eles apresentam umas imagens desse tipo, tá? Então, absurdo, mas acontece. O sistema de aterramento é composto por quais equipamentos? Tá?
certo? Primeiramente, ele é composto pela haste de aterramento, tá? Que vai cravado ao solo, tá? Quantidade de profundidade, a profundidade necessária, isso aqui depende do projeto do sistema de aterramento, não é nosso objetivo na aula de hoje, tá? Mas se busca alcançar profundidades em que o potencial seja o menor possível, tá? De forma a oferecer um caminho de menor pedância possível. Tá? Entre a haste, tá, existe uma conexão via condutor. E esse condutor é um condutor normal, né? Pode ser um condutor 2,5, 4, 6 milímetros quadrados, qualquer bitola, tá? Não vem muito ao acaso, tá? Mas claro que essa bitola depende também de parâmetros de projeto, tá? E aqui a conexão entre o condutor e o eletrodo, tá? A gente vai ver que existem alguns tipos, tá? Isso aqui influencia bastante, né? Que tem alguns que são por pressão, outros são por parafusos, outros são por solda, né? Tá? Então, esses são os 3 componentes básicos de qualquer sistema de aterramento, tá? Esse sistema, o mais elementar, uma única haste. Existem sistemas mais complexos, que aí são multi-hastes, são malhas, enfim, tá? Depois a gente vai dar uma olhada, e já vamos olhar isso agora, tá? Então, a haste vertical, uma única haste, tá? Normalmente a gente utiliza instalações em que o solo possui uma baixa resistividade, tá? Mas não apenas isso, né? Depende bastante da dimensão da tua instalação elétrica. Tá? Uma casa é convencional, tá? Utilizar apenas uma haste, porque normalmente uma casa não é não é uma instalação que vai ter muitos metros quadrados, né? Certo? Agora, por exemplo, um prédio do CT aqui. Não, prédio do CT não é um exemplo porque não tem sistema de aterramento, por incrível que pareça. Mas os anexos ali, aqueles prédios laranjas que ficam atrás, eu não sei se alguém ainda se lembra disso, já faz tanto tempo, mas aqueles prédios lá possuem multi-arestas, né, multi-hastes, né, cravadas ao redor do prédio. Por quê? Porque aquele sistema de aterramento está ligado ao sistema SPDA, Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, que fica lá no teto, né, do prédio, né, que lá vai ter os para-raios, né, e esses para-raios vão ser ligados aos fios de descida até o sistema de aterramento aqui, propriamente dito. Certo? Então, por que tem mais hastes? Primeiro, pela dimensão do prédio, tá? E também pelo fato que, como o prédio é muito grande, né, pode ter algumas regiões, tá, aqui embaixo do prédio que a resistividade do solo seja maior. Por exemplo, desse lado, por exemplo, o solo pode ser terra, desse lado direito já pode ser rocha. Tá? E aí a gente sabe que, dependendo do material, se altera também o valor da resistividade do solo. Do tipo malha, tá? O tipo malha tem uma preocupação adicional, tá? Que é o controle do gradiente potencial na superfície do solo. Tá? Essa preocupação aqui se tem basicamente em instalações de alta tensão, tá? Uma subestação, por exemplo, tá? Uma subestação de média e alta tensão. Porque ali tu tem tanto potencial, tá? Certo? Tem vários equipamentos transformadores de potência, linha de transmissão, muito campo eletromagnético ali, certo? Uma coisa bem extrema, né? E que implica numa preocupação adicional, que é aquela questão da, da proteção contra toque e contra passo, né? Certo? Por quê? Porque no momento que eu tenho gradiente potencial no solo e eu não cuidei isso, né? Pode acontecer de a gente ir caminhando, né? Certo? Vai lá dar um passo, um pé está num potencial, o outro pé está num potencial distinto. Tá? Dei esse passo,
eu, como ser humano, tá, vou oferecer um caminho para a corrente, tá, e aí pode, de repente, até causar algum acidente fatal, né, certo? Isso é questão de tensão de passo. Tensão de toque é quando tu encosta em algum equipamento, tá, que tem um potencial distinto, e o solo tem outro potencial, e aí também pode oferecer um caminho não intencional. Deixa eu só apresentar aqui umas imagens para ilustrar isso aí. Acabei não colocando, mas seria mais ou menos essa preocupação aqui. Tá? Tensão de passo, tensão de toque. Tá? Quando a gente projeta a subestação de média e alta tensão, tá? Se algum de vocês for para essa área, saibam que vocês vão ter que se preocupar com isso aqui, tá? Essas questões aqui, de forma a evitar acidentes desnecessários. Aqui mais um tipo de placa. Confesso que eu nunca vi nenhuma instalação que tenha um sistema de aterramento desse tipo, tá? Mas eu acredito que seja um melhoramento desse aqui, esse do tipo MAD. Tá? Mas confesso que eu nunca vi. Provavelmente alguma instalação que tenha uma resistividade de solo muito, mas muito ruim mesmo. Sei lá. Ou então um sistema de extra alta tensão, sei lá, 700 kV, 1000 kV, algo do tipo. Tá? Que aí eu nunca fui buscar a fundo para saber como que é o sistema de aterramento dessas subestações de extra alta tensão. De repente, seja necessário fazer um sistema de aterramento desse tipo. Outros componentes. Tá? Condutor, esse condutor, se vocês olharem lá na 5410, uma instalação BT, né, certo? Que é a norma, a NBR, que rege o projeto de instalações de baixa tensão, diz que o condutor de proteção, com o fio terra, tá? O pessoal gosta muito de falar na prática, né? Tem que possuir, no mínimo, essas dimensões de bitola. Tá? Certo? Então, vocês notem que existe uma relação com o condutor de fase com o condutor da seção. Tá? Esse condutor aqui pode ser instalado dentro de um eletroduto. Tá? E ele tem uma normatização que diz que esse fio tem que ser da cor verde ou verde amarelo. Não sou eu que estou falando, isso aqui não tem nada a ver com o fato de ser no Brasil. Eu acredito até que seja uma norma internacional, essas cores. As hastes, os eletrodos, tá? São condutores enterrados no solo. Tá? Essas hastes podem ser de aço galvanizado, tá? Cobertas, revestidas de cobre, que são esses tipos aqui do lado. Se vocês forem aí no mercado, tá? No mercado não, no comércio, né? Especializado, tá? Vocês vão encontrar hastes de cobre de 2, 2,4, 3 metros de comprimento. Tá? A seção não tem tanta interferência, tá? Vocês vão ver isso quando estiver lá em projeto elétrico, quando vocês fizerem um projeto de aterramento, o que nos importa é alcançar o ponto, tá, com menor resistividade do solo. Alcancei o ponto dentro da superfície, tá? Tanto faz se isso aqui tem uma bitola X ou uma bitola Y. Tá? O que importa é o comprimento. Tá? E não necessariamente mais comprido significa que eu vou alcançar regiões com baixa resistividade. Existem alguns solos, tá, em que a resistividade na superfície é menor que em profundidades maiores. Pode acontecer. Tá? Por isso que é importante conhecer o solo, estratificar o solo, antes de pensar em fazer um projeto de sistema de aterramento. Aqui vocês enxergam mais outro componente, o balde de inspeção. Tá?
em que, dentro desse balde de inspeção, a haste cravada ao solo. Tá? Sistemas antigos não existia esse balde, daí vocês viam algo desse tipo aqui, que não é algo seguro, tá? Vamos comentar isso, tá? Porque mesmo conectado à Terra, tá? A gente nunca tem certeza se esse aterramento continua eficaz, tá? Existem várias pessoas que gostam muito assim, eu vou lá encostar no sistema de aterramento, tá? Mas no geral, tá? Isso aí depende de cada um, tá? Só façam isso se vocês conhecerem bem o aterramento. Tá? Enfim. Outros componentes, conectores. Conectores podem ser mecânicos, tá? Aqui eu passo o condutor por dentro, né? O condutor fio-terra, tá? Tiro o isolamento, naturalmente, para fazer o contato metálico e aperto a haste junto ao condutor. Por compressão, outra alternativa, tá? Esses dois tipos aqui, eu posso afirmar isso, que não são conexões extremamente boas, tá? Podem ser utilizadas, são comumente utilizadas na baixa tensão, tá? Mas pela dilatação, por oxidação, tá? Certo? Eu digo que esse caso aqui, primeiro, seria o pior, e depois, no segundo momento, esse por compressão, tá? A melhor conexão que existe é por solda exotérmica, né? Que é isso aqui, né? Nós temos esse molde, tá? Dentro desse molde se deposita óxido de cobre de alumínio, juntamente com os condutores, tá? E juntamente com a haste, tá? E aí, por calor, né? Certo? Ocorre a solda, né? A soldagem desses componentes, condutor e haste, tá? Normalmente, sistemas SPDA possuem conexão desse tipo, tá? Que aí eu preciso me preocupar bastante em que haja contato metálico entre o sistema de aterramento, tá? E o restante do sistema SPDA. É algo bem simples, é rápido, que nem foi apresentado aqui nessa figurinha aqui, ao lado, nesse GIF. Tá? Continuando, vamos comentar sobre a natureza do aterramento. Tá? Então, a impedância de aterramento pode ser conceituada como a oposição oferecida pelo solo à injeção de uma corrente no mesmo. Tá? Isso eu posso obter esse modelo por meio da tensão aplicada e da corrente resultante. Tá? De forma geral, a haste, que seria esse modelo aqui, possui duas componentes de corrente. Tá? Existe uma corrente que entra do sistema para dentro do solo, e essa corrente, ao entrar no solo, ela vai percorrer dois caminhos básicos. Uma corrente, que eu vou chamar de componente transversal, que ela vai percorrer o caminho do solo, tá? Vai sair da haste e vai percorrer o solo. E uma componente longitudinal que percorre o caminho da haste, indo até a ponta da haste. Certo? A componente longitudinal, ela é responsável pelas perdas referentes à resistividade do eletrodo, né? Ou seja, a resistência desse eletrodo. Tá? E também pelas perdas associadas ao campo magnético estabelecido no mesmo. Tá? Então, essa componente longitudinal pode ser modelada como um circuito RL série. Tá? Tenho perdas ômicas, tenho campo magnético, então eu tenho R e L. Tá? A componente transversal já é uma parcela que foge do caminho série, certo? E a gente sabe que esse shunt, né, de certa forma, a gente pode modelar através do campo elétrico, né?
e dessa certa forma a gente pode modelar por meio de uma capacitância e também de uma condutância, tá? Que também está associada à resistividade do solo, né, por si só. Então, enfim, tá? De forma geral, a relação entre corrente, entre essas três correntes, tanto a injetada como as duas componentes, não depende da geometria dos eletrodos, das hastes, mas sim da frequência, tá? E do meio, tá? Enfim. Normalmente, a impedância de aterramento a gente simplifica e usa apenas resistência de aterramento. Tá? Por quê? Porque em baixas frequências, tá? Se a gente pegar e calcular a reatância indutiva, né, que é ômega L, baixa frequência, que são instalações de 60 Hz, 50 Hz, esse efeito reativo ele é desprezível, né? Logo, as perdas no eletrodo são reduzidas às perdas ômicas, né? Certo? E aí a gente consegue simplificar isso aqui, né? Certo? Notem que a corrente tende a percorrer o caminho do solo, tá? Porque no momento que ela alcança aquele potencial, ela tende a percorrer sempre o caminho transversal. Ela não tende a ir diretamente para dentro do solo, certo? Então, o que acontece, né? A corrente entra pelo solo, tá? Entra pela haste, e ela começa a se dissipar, tá? E aí ela pode dissipar, percorrer a superfície, um pouquinho abaixo da superfície, mas também, tá? Pode ir lá para dentro, lá para os lençóis freáticos, não teria problema algum, tá? Tudo depende do caminho de menor impedância, tá? Então, de forma geral, essa modelagem aqui, ela é um pouco difícil de ser feita, né? Essas simplificações são necessárias e fundamentais, porque o solo não é uniforme. Então, isso aqui é tudo uma aproximação que a gente pode fazer, tá? A resistência do aterramento, então, é dada pela razão da tensão aplicada e da corrente gerada por essa tensão. Tá? E com isso a gente obtém esse valor aqui. Essa resistência, então, é diretamente proporcional à resistividade do solo e é uma constante de proporcionalidade K, tá? Que expressa os efeitos geométricos das dimensões dos eletrodos, mas, de forma geral, quem define a resistência de aterramento é a resistividade do solo. Tá? A constante aqui tem muito a ver apenas com o comprimento da haste enterrada, né? E não por sua bitola, nem outro algo do tipo. Nem mesmo o material interfere tanto quanto a resistividade do solo. Certo? Então, a gente chega, então, a gente já justificou que o que mais importa aqui na nossa análise é a resistividade do solo. A resistividade do solo é definida como a resistência elétrica medida entre as faces opostas de um cubo de dimensões unitárias, que é isso aqui, que está apresentado aqui. Então, quando eu tenho uma queda de tensão de 1 volt e tenho uma circulação de 1 ampere, tá, num cubo de 1 metro, de 1 metro por metro, né, eu tenho uma resistividade de 1 ohm por metro. Tá? E aqui eu até gostaria de mostrar uma coisa, né? Mostrar não, salientar uma coisa. Ohm por metro, isso aqui é uma grandeza unidirecional, né? Notem que aqui a gente está usando o cubo, tá? Que é um objeto tridimensional, tá? Mas a unidade de resistividade do solo, ela tem uma dimensão apenas. Certo? Ela não depende nem de duas dimensões, apenas uma dimensão. Por que eu estou comentando isso, tá? Porque
pode parecer, assim, que a restividade, assim, é uma característica de um terreno como um todo, e o terreno, a gente sabe que é tridimensional, né? A gente vive no mundo tridimensional, mas a característica que a gente obtém daquele solo não é tridimensional. A gente pega medições, a gente cria linhas de medição, tá? E a partir daquelas linhas de medição, a gente tem uma noção da restividade naquela linha de medição, certo? Então, essa grandeza ela é unidimensional, que representa uma característica tridimensional do solo. Tá? Aqui alguns valores comuns aqui de resistividade de alguns metais, tá? Bastante utilizados, cobre e alumínio, e de solos mais comuns. Tá? Notem que a resistividade do solo é muitas vezes maior do que o cobre e alumínio. Tá? O solo não é um condutor. E isso que eu apresentei agora, que esse número, esse intervalo de 5 a 20 mil é apenas uma referência, porque a resistividade do solo está sempre variando. Depende da umidade, depende da temperatura, tá? Isso aqui são grandezas dinâmicas que variam de dia a dia, de hora a hora, tá? E também da questão da homogeneidade do solo. Tá? Se a gente tiver um solo que só tenha argila, tá? E for lá medir, eu posso caracterizar que aquele solo é homogêneo. Mas nem sempre é assim, né? É muito comum da gente achar um solo que tenha terra, tenha areia, tenha rocha, e assim por diante. Tenha água, tenha alguma coisa assim. Então, aqui eu apresento uma tabela de resistividade do solo, de acordo com alguns tipos de solo, tá? Que a gente até vê na norma aqui de sistema de aterramento, projeto de sistema de aterramento. Então, água do mar, argila, areia, basalto, né? Notem que aqui tudo são intervalos, né? Não são valores exatos, tá? Não são valores exatos, tá? Se não são valores exatos, a gente não pode usar isso aqui como uma referência, como parâmetro para projeto. Tá? Se eu vou projetar um sistema de aterramento, tá? E aí eu não estou pensando no sistema de aterramento BT, né? Então, vamos pensar no caso mais extremo, o sistema de aterramento de uma subestação. Eu tenho que ir lá medir, eu tenho que ir lá saber como é que o que tem dentro do solo, quantas camadas que ele tem, do que é feito essas camadas. Tá? Então, não tem como fugir da medição. Então, só de olhar essa tabela, eu já justifico para vocês que eu preciso medir. Tá? Usar valores tabelados não é suficiente para verificar se aquele aterramento vai ser bom ou não. Certo? Questão da umidade do solo. Outro parâmetro que influencia na resistividade do solo. E isso aqui é bem fácil de todo mundo imaginar. Quanto mais água, menor a resistividade do solo. Tá? Maior a facilidade de passagem de corrente elétrica. Aqui eu apresento aqui uma imagem, aqui, comparação de alguns trabalhos que encontraram na literatura, tá? Comparando alguns tipos de solo e o efeito de umidade, tá? Na resistividade do solo. Tá? Quando vocês forem se preocupar lá com o projeto do sistema de aterramento, vocês têm que imaginar que o sistema de aterramento tem que operar no pior caso. E o pior caso é quando há a maior resistência de aterramento, é quando há a maior resistividade do solo, ou seja, quando o solo possui um menor teor de umidade percentual.
tá? Para fins de projeto e medição, né, que a medição vem antes do projeto, essa medição aqui para 15, 20, 25% é totalmente inútil, tá? Não tem valor nenhum, tá? Só vai ter valor se eu estiver medindo aqui, né? Certo? Nessas situações aqui. Tá? E aí depende do solo, né? Alguns solos aqui, tipo de argila, com 10%, 11%, eu já posso fazer uma medição. Tá? Já para outro solo superficial, ou areia aqui, né? Nesse caso, eu já não posso fazer isso. Tranquilo? Alguma pergunta? Não? Outro parâmetro, temperatura do solo. Tá? Quanto maior a temperatura, maior evaporação, menor vai ficar a umidade do solo e logo vai diminuir a resistividade do solo. Tá? Notem que abaixo de 0 graus a água começa a congelar e aumenta a resistividade. Isso aqui é bem engraçado, né? Isso aqui eu nunca vou esquecer da prova de Física 2, né, que eu tive quando eu estava na graduação, que o professor perguntou o que acontece na água quando está abaixo de 0 graus, né? Certo? Que a água congela, né? Certo? Mas a densidade dela é inferior a temperaturas mais baixas, né? Certo? E aí, por causa disso que os mares não congelam, né? Senão não existiria vida marinha, né? Em altas latitudes, né? Então, a água tem um comportamento tanto anômalo ali, um pouquinho abaixo de 0 graus Celsius, né? E isso também impacta aqui na resistividade do solo, certo? Tem um comportamento um pouquinho abaixo, né? Tá? E depois também pelo fato de ter gelo, né? Também congelou o solo também, tem um comportamento estranho, tá? Acima de 0 graus já tem um comportamento tanto mais linear, né? Certo? Mais conhecido, né? Que para nós brasileiros é bom, né? Que a gente vive num país tropical, então é mais fácil fazer projetos de sistema de aterramento aqui do que lá na Groenlândia, né? Certo? Aqui vocês enxergam alguns tipos, tá? Areia, argila, clay, né? Clay, né? Sabre, né? As cordas de sabre, né? Quem joga tênis sabe o que é isso. Silt é lodo, né? Se não me engano. 3 tipos de solo que tem aqui nos gráficos aqui que mostram, relacionam resistividade com temperatura. Tá? Biotite, gneiss, é o pão de açúcar, basalto, cascalho, tá? Outros tipos. Tá? Apenas alguns exemplos, tá? Isso aqui eu extraí da literatura alguns estudos para apresentar aqui valores normais, né? Típicos, né? Normais não, típicos, né? Encontrados na prática. Mais algumas características que influenciam na resistividade do solo. Quanto mais compacto, mais continuidade, menor resistividade. É natural isso. Menos ar, né? Solo com menor capacidade de retenção de água, né? Que tem um maior escoamento, vai ser um solo mais seco, logo vai ter uma maior resistividade de solo. E com isso, né, a gente chega a uma conclusão que até acho que não está bem colocada aqui, o solo geralmente é estratificado em várias camadas, tá, para a gente fazer análise de resistividade. Então, normalmente a gente vê estudos de sistema de aterramento com 2 camadas, tá, de tal forma que a gente consegue simplificar a análise, né? Por que isso? Porque normalmente na superfície, tá, o solo ele tende a ser mais homogêneo. Conforme a gente vai entrando para dentro do solo, vai começando a surgir aquelas outras camadas que vocês lembraram lá de geografia, eu não me lembro mais, vai surgindo ali, camada tal, 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 até chegar ao núcleo da Terra. Ninguém vai chegar no núcleo da Terra, mas se seguir, vai, né? Então, se vocês imaginarem, se as hastes lá são de 2 metros, 3 metros, tá?
é porque considera-se que ir além disso já não tem mais sentido algum, tá? O potencial tende a se alcançar o potencial zero, o nulo, né? A partir dessas profundidades. Tá? Então, aqui vocês conseguem enxergar, né? O solo, tá? Corrente injetando aqui no solo, na haste, né? E aqui vocês têm uma camada com uma resistividade ρ1 e uma camada 2 com uma resistividade zero, né? Tá? Condutor perfeito aqui embaixo. Então, a tendência da corrente é entrar aqui, percorrer toda a camada 1, porque tem um condutor lá no fundo do solo, né? Que é perfeito. Então, a corrente, a gente sabe, né? A corrente percorre todos os caminhos. Mas, de certa forma, ela tende a percorrer o caminho de menor impedância. E aqui é verdade. Vai percorrer isso aqui. Então, isso aqui é o fluxo de dispersão resultante de um sistema com duas camadas, em que a camada mais profunda possui uma resistividade menor que a camada mais superficial. Tá? Aqui do lado, vocês enxergam... Não, vamos ver aqui o de baixo primeiro. Algo semelhante ao primeiro. Tá? Resistividade 2 é menor que resistividade 1, tá? Mas não é um condutor perfeito. Então, a tendência do fluxo é abrir um pouquinho mais. E a diferença de potencial no solo, né? A distribuição de o gradiente, aqui tem que ser maior. Tá? Isso aqui tem tudo a ver com a questão da tensão de passo, né? Porque quanto maior a área do gradiente aqui, tá? Mais tensão residual eu tenho em cima do solo. Tá? Normalmente, em sistemas BTs, esse gradiente aqui é centímetros, tá? 2 centímetros, tá? Em média tensão, já é um pouquinho maior, tá? Mas também são centímetros. Agora, tensões de alta tensão aí já pode ser até questão de metro, né? Isso aqui. Aqui do lado, vocês enxergam o caso em que a camada superficial tem uma resistividade inferior à camada mais profunda. Então, notem que aqui a corrente vai tender a percorrer a superfície. E aí o gradiente maior ainda no solo. Tá? E aqui, um caso extremo, em que a resistividade do solo mais profundo é infinita. Se é infinita, é um circuito aberto, então o fluxo vai ficar confinado, o fluxo de corrente vai ficar confinado na primeira camada. Certo? Então, sim, o número de camadas se influencia na resistividade do solo como um todo. Tá? Então, a gente já estudou a importância do sistema de aterramento, já discutimos bastante sobre a resistividade do solo, agora vamos se preocupar em medir. Tá? Então, a gente já viu, né, que o solo é heterogêneo, é uma natureza, tá? Não tem muito o que fugir disso. Tá? Pesquisas mostram que metade da corrente já está no solo, circula acima de uma profundidade igual a metade da distância dos eletrodos. Tá? Ok? Grande parte das correntes... Tá, deixa eu só fazer um comentário aqui. Por que isso? Porque normalmente, tá, não enterrar mais a haste não é garantia que tu vai encontrar uma camada com uma resistividade menor. Tá? Então, muitas vezes a camada com menor resistividade pode ser a primeira ou a segunda camada, né? E assim por diante. Enfim, tá? Solo real, solo estratificado. Tá? E isso aqui também, grande parte das correntes circulam acima da profundidade igual à distância dos eletrodos, é mais uma justificativa, né? Por que a gente usou aquele modelo que tem apenas o G, né? Esse modelo aqui. Para modelar. Que é exatamente esse efeito, né? A maior parte das correntes tende a percorrer esse caminho. Ele não entra para o solo e vai lá adiante. Não, vai ficar por ali, né?
Enfim. Tem uma norma 7117/2012 que comenta sobre como fazer a medição de resistividade e determinação da estratificação do solo. Existem vários métodos de medição, tá? A gente vai estudar o método dos 4 eletrodos, que é o método mais utilizado ali na prática, né? E o equipamento que faz essa medição é o terrômetro, ou Medger, tá? O medidor de resistência a aterramento. O que é esse método dos 4 eletrodos? É um método que eu preciso de 4 eletrodos cravados ao solo. Tá? Eu estou fazendo medição da resistividade do solo, tá? Então isso aqui não existe nenhum sistema de aterramento. Eu estou chegando lá com o equipamento, com os fios e com essas hastes de medição. Então, e aí eu vou cravar isso aí no solo. Tá? E aí vai ter hastes de corrente e hastes de potencial. Tá? Tem distâncias entre a haste P1 e C1, entre as hastes P1 e P2, entre as hastes P2 e C2. Tá? Existe uma relação entre a distância entre essas hastes e a profundidade das hastes dentro do solo. Tá? Existe relação com a tensão aplicada, com a corrente medida. Tá? Então, esse esboço aqui, inicial, tá, resultou em diversos métodos, tá, que a gente vai analisar em seguida. Tá? Mas, de forma geral, independente do método mais específico, né, a função desse método, tá, é calcular, tá, a resistividade média de grandes volumes de terra. Tá? Então, como é que funciona esse método aqui? Deixa eu ver aqui. Vou pegar aqui uma imagem. Tu chega com o terrômetro, crava as 4 hastes, tá? Essas 4 hastes devem estar alinhadas, tá? Perfeitamente alinhadas, tá? Injeto corrente aqui nas extremidades, meço tensão nas hastes do meio, tá? E isso é a função do equipamento. Agora, essa distância aqui, se vai ser todas iguais, se vai ser maior, menor, se vai precisar mais haste, isso aí depende do método específico de medição. Tá? Mas, de qualquer forma, o equipamento é capaz de calcular resistividade média, vai depender do valor de tensão medida aqui entre essas duas hastes, da corrente injetada nessas extremidades. Notem que no momento que eu injeto corrente aqui em C1, vai entrar para dentro do solo, essa corrente vai percorrer o caminho dentro do solo e vai ser coletada por essa haste C2. Então, aqui está o circuito, né? Para existir corrente, tem que haver diferença potencial. Então, aqui vai ter um potencial P1 e aqui vai ter um potencial P2. Por isso que eu tenho tensão medida. E aqui embaixo, no denominador, existe uma relação entre as distâncias utilizadas. Tá? D1, D2, D3, e B aqui é a profundidade da haste cravada. Tá? Notem que D1 tem que ser muito maior que B. Tá? Então, nós temos 4 métodos. Tá? Vamos direto para o método que nos interessa, o método de Wiener. Tá? Porque ele é o método mais utilizado. Antigamente, antes dessa última revisão, apenas esse método era considerável como um método válido para a medição. Tá? Mas, basicamente, ele é bastante utilizado porque ele simplifica um pouco aquela figura que a gente viu antes. Aquelas hastes, as 4 hastes, as 2 de tensão, os 2 de corrente, são espaçados de forma uniforme, o que facilita muito a aplicação desse método. Tá? Então, nós teríamos aqui, ó, as 4 hastes,
todos eles espaçados com uma distância A. Tá? Qual que é a função do medidor? Injetar corrente nas extremidades, a corrente vai entrar aqui por C1, vai percorrer o caminho dentro do solo, anota aqui que está representando os fluxos de corrente dentro do solo, até a segunda haste, que vai coletar essa corrente do solo e vai devolver de volta lá para o terrômetro. Tá? O terrômetro tem função também de medir as tensões aqui, ó. Nota que aqui vai ter um potencial P1, aqui vai ter um potencial P2. Também vai para dentro do terrômetro. E dentro do terrômetro ele vai calcular a lei de Ohm, tá? Vai calcular a resistência daquela medição. V sobre I. Ele vai medir, então, a resistência desse trecho aqui, ó, entre as duas hastes. Aqui eu tenho V e I. Certo? A função do operador é qual? Tá? Primeiro é operar a medição da forma correta, saber utilizar o terrômetro, né? Mas, além disso, para aplicar o método Wiener, tem que se preocupar que a distância A tem que ser igual em todos os casos. E que, além de uma medição única aqui, eu tenho que me preocupar em fazer mais medições. Tá? Eu tenho que fazer medições aqui com espaçamento de 2 metros, 4 metros, 8 metros e assim por diante. Tá? Quem foi o primeiro autor que chegou a essa conclusão? Tá? Isso aí foi concluído lá em 1949 por Sund. Depois, Tag, em 64, comprovou essa recomendação de fazer medições de forma elevada na 2, né? 1, 2, 4, 8, 16, 32 e assim por diante. Tá? Com isso, né, esse método de Wiener resulta nessa equação, tá? Que é um trabalho trigonométrico, matemático, feito em cima daquela primeira equação. E caso a profundidade da haste cravada dentro do solo seja menor que 10% da distância entre hastes, C1 e P1, aquela equação do slide anterior se simplifica a essa equação aqui. Tá? Em que eu tenho a resistividade média do solo, ρ, é igual a 2π vezes A, e A é um parâmetro de ensaio lá, a distância, vezes esse valor que é calculado dentro do terrômetro. Caso o terrômetro não calcule isso, mas hoje em dia todos calculam, antigamente não, eu teria que pegar o valor lido da tensão e da corrente medida. Certo? De forma geral, isso aqui a gente conseguiria fazer na prática, né? Se a gente tivesse uma fonte de tensão de alta frequência, cravasse aqui, dentro desse, cravasse essas duas hastes, C1 e C2, e fechasse um circuito aqui, né? Tá? Para aplicar tensão entre C1 e C2, e nessas duas hastes aqui eu conectasse um voltímetro e conseguisse medir tensão, e também corrente aqui, também com amperímetro, tá? Eu poderia fazer essa medição com voltímetro no perímetro, e mais um gerador. Tá? Mas isso é o que o termômetro faz. Tá? Enfim, tá? É importante deixar claro também que uma linha apenas não é o suficiente. O que é uma linha apenas, tá? Por exemplo, enxerguem essa linha aqui. Oeste, leste. Tá? Isso aqui significa que eu tenho que fazer a medição aqui com espaçamento de 1, 2, 4, 8 e assim por diante, tá?
Mas, se olhar a norma também pede para fazer uma medição perpendicular em áreas menores que 1.000 metros quadrados. Tá? Que é sei lá, um terreno bem grande ali. Tá? 20 por 50. Para eu validar essa medição. Então, eu tenho que fazer outra linha de medição também, variando com 2, 4, 8, 16, 32 metros de espaçamento entre hastes. Tá? Conforme aumenta a área, tá, eu tenho que fazer mais linhas. Entre 1.000 metros e 2.000 metros quadrados, aí eu já preciso de 3 linhas. 2.000 e 5.000 metros, já preciso de 4 linhas. 5.000 e 10.000, já preciso de 5. Entre 10.000 e 20.000, eu já preciso de 6 linhas. Tá? E além disso, tá? Isso aqui é uma orientação. Pode acontecer algumas vezes de tu fazer uma medição aqui, nesse ponto aqui do terreno, e a resistividade fugir muito do restante. E aí eu preciso dar um tratamento especial, né? Olhar com mais carinho essa região e fazer umas medições concentradas para ver se ali não tem alguma característica destoante do restante do terreno, que pode acontecer, é muito comum acontecer isso. Tá? Mas, de forma geral, quanto maior o número de medições, maior precisão eu vou ter do modelo do solo. Então, aqui eu tenho um exemplo prático, né, de um equipamento que vocês podem comprar aí no mercado. Então, um medidor da Fluke, 16232. Eu apresento isso porque normalmente quando a gente faz a aula prática disso aqui, tá, e eu vou deixar o convite para todo mundo, né, quando a gente voltar a ter as atividades práticas, tá, mesmo que vocês tenham sido aprovados nessa disciplina, fica o convite para realizar esse ensaio lá em campo, né, certo? Então, esse medidor aqui tem algumas características aqui, tá? Mas isso aqui é a coisa bem específica desse medidor, né? Distância entre estacas, 3 vezes a altura da haste cravada no solo. Aqui até vocês enxergam aqui a imagem, né? O solo, as 4 hastes. Tá? Quando for adotado esse critério, eu posso resolver por meio dessa equação, tá? Então, é um critério um pouquinho diferente daquele. Aqui é apenas 3 vezes, tá? Lá era um pouquinho o contrário, mas tudo bem, que não tem problema algum. Tá? Condições mínimas para a medição. Tá? Então, a norma estabelece que a medição deve ocorrer no período mais crítico do ano, período mais seco, pior caso, né? Quando a gente for fazer a medição, tem que haver um período de 7 dias consecutivos sem chuvas, tá? Que aí eu estou garantindo que aquele caso é um caso extremo, tá? Mas a gente sabe que depois disso o solo pode pode ficar mais seco, né? Mas a gente tem que pensar em questões práticas, né? 7 dias já é um período razoavelmente grande, tá? Em alguns países aí é capaz de a gente nem conseguir fazer essa medição. Talvez até mesmo lá na Amazônia, eu não sei se existe situação em períodos do ano que fique 7 dias sem chover, tá? Mas é uma orientação, né? Certo? Aqui eu faço até um comentário de um amigo meu, tá? Que é professor também, que trabalhou na Oi, ele se formou em engenharia de telecomunicações, e ele fazia a prestação de serviço, né? Não, na verdade, não sei se é a prestação de serviço, não, acho que ele era funcionário da Oi, mas a função dele era verificar o funcionamento das BTS, né, que são aqueles containers que tem junto às torres, né, que transmitem o sinal celular. Tá? E volta e meia, alguns equipamentos de telecom não funcionavam bem por causa de problemas de aterramento, né? Então, muitas vezes, lá, a Oi, lá, o chefe dele, na Oi, mandava, vai lá fazer uma medição lá naquela torre lá, sei lá, 30 quilômetros para dentro
da zona rural. Acontece, né? Tem torres distribuídas por aí, tá? Se a gente subir ali, tem o Morro das Antenas lá em cima, né? E normalmente são locais que a gente tem dificuldade, de difícil acesso. Aí eu digo porque ele me falou isso, né? Ele falou, Écio, tu acha que a gente indo lá choveu um dia antes e os caras nos mandaram ir lá fazer a medição? Se a gente chegar lá e choveu, está um pouco úmido, a gente vai fazer a medição igual. Então, claro, não está avaliando nada, eu já comentei isso. Se o solo está úmido, aqui a medição serve para nada, mas eu só estou comentando um relato de alguém que trabalhou no setor e que era muito comum acontecer isso. Tá? Enfim. Então, para projeto, uma estimativa serve para a medição posterior, atendendo aos critérios mínimos. Tá? Imagine também que eu estou em um solo que eu estou construindo, aqui meu vizinho aqui está fazendo um prédio, ele, primeiro, eu não sei se ele fez medição antes ou não, tá? Mas ele cavocou ali todo o solo, já fez um pouquinho de terraplanagem. Ele, nesse momento, vai ter que se preocupar em fazer a medição, que eu duvido que eles façam, nunca vi isso no construtor fazer, mas deveria fazer. Tá? Se ele quer um sistema bom, teria que fazer. Tá? Algumas construtoras sérias fazem, tá? Não é geral. Algumas ali eu já vi bastante gente que não dá bola nenhuma para isso. Áreas com resistividade com desvio superior a 50% da média devem ser analisadas particularmente, que é aquele caso que eu comentei, né? Um ponto lá do teu terreno tá com uma resistividade muito distoante do restante. Daí tu tem que dar um foco e ir lá ver por que é tão distoante. Tá? Porque aí, de repente, tu vai ter que fazer um sistema de aterramento um pouco diferenciado em virtude disso. Linhas de medição devem evitar objetos condutores enterrados e redes energizadas. Tá? O que está sendo comentado isso? Por exemplo, se eu vou fazer medição aí, tá? E num terreno novo, mas nesse terreno tem um fio cravado que atravessa o terreno fora a fora, tá? Aquele fio lá, condutor, é um caminho para a corrente, então ele vai interferir na medição. Tá? Então, a medição vai ser inútil, por assim dizer. Cada linha de medição deve abranger diferentes distâncias dos eletrodos, tá? Que eu comentei, né? Tem que ser feito com 2, 4, 8 e assim por diante. Cuidados na medição, tá? Naturalmente, a gente não pode fazer medição em áreas abertas sujeitas a descargas atmosféricas. Tá? É um risco desnecessário, tá? Mesmo que tenha sido 7 dias, digamos que eu cheguei lá, estava 7 dias sem chover, tá para chover, mas não é algo que se aplica na prática, né, certo? Isso aqui, sim, eu acho que esse tipo de cuidado as empresas têm, né? Porque, com certeza, um acidente originado por descarga atmosférica, com certeza, o culpado seria a empresa, né, que mandou o cara fazer uma medição em uma situação inadequada. Tá? Usar EPI, sempre importante, né? Usar calça, botas, tá? Certo? Porque tudo isso interfere, né? Uma proteção também. Evitar acesso de pessoas e animais, locais de medição, com certeza. Tá lidando com eletricidade. Não tocar nos eletrodos durante a medição, tá? Porque na hora que tu toca no eletrodo, tu tá oferecendo um caminho adicional para a corrente. Então, tá interferido na medição.